Graça e paz por parte de nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. E a liturgia hoje nos traz lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, versículo 16 a 30. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado, se referindo a Jesus. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos restaurar a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos que lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam da sua boca e diziam: Não é esse o filho de José? Então lhes disse: Sem dúvida, me incitarei este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Todas as maravilhas que fizestes em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, faze-as também aqui na tua pátria. E acrescentou: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando fechou o céu por 3 anos e meio, e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a viúva de Sarepta, na Sidônia. Igualmente haviam muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. A essas palavras encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade. E conduziram-no até o alto do monte sobre o qual estava construída a sua cidade, e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Palavra da salvação. Meus irmãos, e aqui a gente vê exatamente: Jesus entrou na sinagoga e ele começa a falar ao povo. E aí, esse trecho do profeta Isaías, ele diz exatamente sobre o Filho do Homem, né? Que estava cheio do Espírito, que o Espírito Santo de Deus pousaria sobre ele, que está sobre ele. E assim os que temem o Senhor, os que creem no Senhor. Enquanto Jesus dizia sobre isso, sobre o poder, sobre a realeza de Deus, quando era algo bom aos ouvidos, eles se admiravam e ainda perguntavam: Mas não é ele o filho de José? Porque José é um carpinteiro, um homem simples, e o filho dele fala com tanta propriedade, com tanta sabedoria da parte de Deus? Mas aí quando Jesus, além de interpretar a lei, ele diz exatamente, ele traz a revelação daquilo que vai acontecer, daquilo que acontece no meio deles, aí o coração daquele povo se fecha, porque ali tocou na ferida. E quantas vezes a gente ama a palavra do Senhor, a gente ama os ensinamentos do Senhor quando é benéfico a nós. Mas quando vem a exortação, a gente não tem a humildade no coração para poder acolher e se permitir ser transformado pelo Senhor. Porque nenhuma iniciativa parte de nós mesmos, porque nada parte de nós mesmos para fazer, ou não somos capazes de fazer essa mudança que nos santifica diariamente. Mas a santificação que acontece no coração daqueles que se deixam conduzir pelo Senhor, que se deixam ser guiados pela sua palavra, é pelo Espírito Santo de Deus. E a gente precisa aprender a acolher a exortação que o Senhor nos faz. E aí quando Jesus dizia, porque o próprio povo não acolheu. Eles tinham conhecimento da palavra, os fariseus e muitos tinham conhecimento da palavra, mas não tinham conhecimento de experimentar aquele que estava no meio deles. E aí eu volto a dizer quantas e quantas vezes a gente diz: nossa, mas como esse povo era duro de coração, como esse povo era cabeça dura, assim como traz a palavra. Como se eu e você não fizéssemos parte disso. Quantas e quantas vezes a gente ouve, vai lá no livro do profeta Isaías,
no capítulo 43, que o Senhor troca reinos por nós, lá no Isaías 53, quando a gente vê que fala exatamente sobre o homem das dores que se entrega por cada um de nós, e isso mexe com o nosso coração. Mas quando o Senhor nos exorta, meu filho, você precisa abandonar isso aqui. Meu filho, essa postura que você está tomando não é para você não. Meu filho, isso aqui que o mundo relativizou e disse que não tem problema, que não é nada, não é para você, não são os planos que eu tenho para você. E se você quer me seguir, você precisa tomar a sua cruz e vir após mim. Aí nessa hora, a gente se revolta contra o Senhor. E aí nessa hora, o nosso coração se fecha. Mas meus irmãos, a gente tem vivido tempos e ultimamente durante essa semana, às vezes diante de tanta coisa que a gente vai vendo, óbvio que a cada dia se torna mais próximo a segunda vinda e definitiva, gloriosa, a vinda, segunda e definitiva vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós caímos num relativismo, num esfriamento de coração. E o inimigo, ele sabe que tem os seus dias contados. E muitos de nós, por causa da falta de humildade no coração, deixamos de ser conduzidos pelo Senhor. Não porque o Senhor já não nos conduza mais, não porque Ele não queira mais nos guiar, mas porque eu e você muitas vezes fomos indiferentes. Quando eram sobre o amor de Deus, a gente ouve e se maravilha, mas quando é uma mudança de postura, uma mudança de conduta, uma mudança que muitas vezes é lutar contra mim mesma, contra os meus desejos, contra as minhas paixões, contra as minhas misérias, porque eu sou miserável. Aí a palavra de Deus já não é para mim. É porque não é bem assim, é porque não precisa ser interpretado dessa forma. Então que nós possamos... A palavra diz que então Jesus se retirou dali, eles colocaram Jesus para fora. O mesmo povo que estava ali dizendo, mas não é o filho de José? Como é que pode ter tanta sabedoria? Colocaram Jesus para fora da cidade, queriam tirá-lo, mas Jesus passou no meio deles e foi. Que nós estejamos atentos à graça do Senhor. E a graça de Deus, o cuidado de Deus, ele vem pelo amor, mas ele também vem pela correção. Quando a gente precisa corrigir os filhos da gente, né? Vou falar enquanto mãe. Você que é pai, que é mãe. Muitas vezes dói na gente dizer um não. Mas é o não necessário para que ele não venha perder o essencial. É o não necessário para que ele seja cada dia melhor. E o não de Deus, a exortação do Senhor, é para que eu e você não venhamos abrir mão da vida eterna. Porque o inimigo, ele já está fora. O inimigo já é condenação eterna. E é isso que ele deseja que eu e você também abramos mão da Jerusalém Celeste, da Pátria Celeste, de estar com o Senhor, da eternidade que Deus tem para cada um de nós, selado no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para nos conduzir ao caminho contrário, que leva à condenação eterna. Que nós possamos perseverar, que nós possamos ter docilidade para perguntar, Senhor, é esse o caminho? É dessa forma? E quando Ele disser que não é, que a gente seja obediente, que a gente seja fiel nas pequenas coisas, e assim Ele nos confiará muito mais. Que Deus abençoe.